Então hoje eu vou fazer uma atualização da 40ª semana e o relato do meu parto, porque ele aconteceu com 40 semanas e 2 dias, então foi pouco tempo de 40 semanas. Eu tava adiando para gravar esse vídeo porque durante o dia tá tendo uma obra no apartamento de cima e fica muito barulho, e à noite a luz fica muito ruim para gravar. Então eu tava adiando, mas eu acho que essa obra vai longe, então eu resolvi já gravar pra não esquecer, porque eu não quero perder nenhum detalhe do que aconteceu. Então, até 39 semanas eu já tinha falado, tinha ido na consulta, já tava com 2 centímetros de dilatação. Aí no dia... isso eu ainda tinha falado. Aí no dia 17, que eu ainda tava com 39 semanas e 6 dias, eu fiz um ultrassom. Nesse ultrassom falaram que minha filha tinha 3,850 kg, o que depois eu vou contar, mas estava errado. E falou que estava tudo bem, ou seja, que eu poderia esperar o parto desencadear naturalmente, que era o que eu queria. Aí no dia 18, dia seguinte ao ultrassom, eu fui na minha médica e ela falou que estava tudo bem, que a gente poderia esperar e que não tinha problema nenhum. Nesse dia ela fez um descolamento da membrana, que é um procedimento no consultório mesmo, que só dá uma coliquinha, não dói muito, para acelerar o trabalho de parto. Normalmente quando faz esse descolamento, o parto desencadeia em torno de 24 a 72 horas. Então ela fez no dia 18 esse descolamento e aí eu fui para casa. Nesse dia eu tava com 4 centímetros de dilatação. Ou seja, no próprio dia 18... Não, desculpa, não. Nesse dia ela não tava com 4 centímetros de dilatação, ainda tava com 2. Ela fez o descolamento e eu fui embora. Ela falou que o ultrassom estava ótimo, que poderíamos esperar, que estava tudo bem. E eu fui embora feliz, achando que ia ser logo, mas não tão logo. Aí, no dia seguinte, eu comecei a já sentir algumas contrações. Não eram ritmadas, eram bem espaçadas e espaçamentos diferentes. Então, às vezes eram 8 minutos, 10 minutos, 6 minutos, era bagunçado. Mas já senti umas contrações, mas nada muito dolorido. Então, a minha médica sempre falou que as contrações do trabalho de parto seriam dolorosas. Aquilo pra mim não era doloroso. Então, eu até cronometrei algumas, mas parava porque eu via que não era contração de trabalho de parto. No dia 19, a mesma coisa. Eu senti as contrações, porém, nunca tive contrações ritmadas. Aí, no dia 19... daí no dia 19 à tarde, por volta de umas 4 da tarde, eu mandei uma mensagem para minha médica falando que agora eu estava desconfiando que as contrações fossem mesmo as de trabalho de parto, porque elas começaram a vir de 10 em 10 minutos, variando de 8 em 8 minutos. Então, estava um espaçamento razoavelmente, certinho, e eu achava que podia ser isso. Daí eu perguntei, devo ir para a maternidade ou você pode me ver no consultório? Ela falou, vem para o consultório. Fui para o consultório, ela me examinou, estava com 4 centímetros de dilatação. Daí ela falou que até os 4 normalmente é lento, demoram dias para desenvolver, mas que a partir dos 4 centímetros era uma coisa mais rápida. Então ela falou, provavelmente você me liga essa madrugada e já deve internar para bebê nascer. Saí muito animada dessa consulta, então fiz o descolamento no dia 18, dia 19 já ritmaram as contrações. E aí eu fui pra casa e aí ficava mais atenta nas contrações, mas não cronometrava todas, cronometrava algumas. Minha médica pediu para eu fazer umas caminhadas, que isso ajudaria. Aí eu fiz, desci lá no térreo do meu prédio, fazer algumas caminhadas, o que foi muito bom. Primeiro porque meu marido ficou comigo, nisso ele tirou o dia, não foi pro trabalho no dia 19, porque a gente achou que realmente pudesse acontecer naquele dia ou na madrugada. Então a gente ficava caminhando junto, conversando, foi muito gostoso.
Aí na madrugada, do dia 19 pro 20, na verdade fazia alguns dias assim que meu cachorro tava um pouco estranho. Ele tava chorando por coisas, por exemplo, fazia carinho no pescoço dele, ele chorava, ele tava brincando menos, comendo menos. Então a gente tava desconfiando que ele não estivesse bem. Aí eu comentei com meu marido que eu não ia ficar tranquila de ir pro hospital e saber que ele não tá bem, né? Ele ficaria com meus pais, mas eu não ia ficar bem sabendo que ele não tava bem. Aí a gente ficou, e isso já era tarde, né? A veterinária já tinha fechado e tal, a gente ficou nessa. Aí a gente falou, tá bom, então amanhã de manhã a gente leva ele no veterinário e aí fica tranquilo pra quando for pro hospital. Aí no dia 19, desculpa o barulho, mas é que se eu não gravar agora eu vou esquecer os detalhes e essa obra não para. E aí no dia 19, à noite, aí eu acordava de madrugada, porque não era uma dor insuportável, mas era uma cólica que me despertava. Aí a gente assistiu um seriado aqui em casa, desceu mais um pouco no prédio, caminhou lá embaixo, e aí eu falei, não, agora eu acho que tá muito perto o trabalho de parto, é melhor a gente ir num hospital veterinário 24 horas para levar o nosso cachorro, que é o Tommy, para ver se ele tá bem, senão eu não vou ficar tranquila. A gente foi pro hospital veterinário e aí tinha um cachorro sendo atendido antes, a gente ficou esperando, mas nisso ele tava andando, parecia bem, então assim, ele tinha altos e baixos, ele tava melhorando, piorando, então era difícil, né, tomar a decisão de não, ele tá mal, precisa levar, porque quando a gente ia levar ele tava bem de novo. Aí a gente aguardando, meu marido mandou uma mensagem para a veterinária dele, que falou, não, só dá dipirona em gotas que ele vai ficar bem, não se preocupe. E ele comentou, minha esposa já tá em trabalho de parto, falou, não, vai pro hospital, fica tranquilo, só dê dipirona em gotas de tanto em tanto tempo e ele vai ficar bem. Aí a gente comprou a dipirona, voltou para casa, caminhou mais um pouco, nisso realmente ele já estava melhor, a gente deu a dipirona assim que chegou, ele estava melhor, caminhou com a gente. Aí na manhã do dia 20, eu acordei... Não, então assim, na madrugada do dia 20, as contrações que eu registrei foram 4 da manhã, e elas já estavam de 7 em 7 minutos, depois às 7 da manhã, também mantiveram 7 minutos, e depois 9 da manhã, tiveram mais, mas eu só cronometrei essas. Aí às 9 da manhã eu fui pra cama deitar mais um pouco, que eu falei, nossa, tô um pouco cansada, não tinha dormido direito a noite passada, vou tentar dormir um pouco. Aí eu senti uma cólica mais forte, quando eu levantei da cama, exatamente 10 da manhã, minha bolsa estourou. Aí eu fui pro banheiro, mas assim, estourou, mas não saiu muito líquido, saiu pouco, a ponto de eu levantar da minha cama, conseguir chegar até meu banheiro e o líquido ficar na calcinha e na privada, então não foi muita coisa. Aí terminou de sair na privada, aí eu levantei e tal, limpei com chuveirinho, pus um absorvente maior, aqueles normais, né, mas um grandinho. Aí eu chamei meu marido e falei, nossa, a bolsa estourou. Mandei uma mensagem para minha médica, a bolsa estourou, vou para o hospital, mas eu te aviso quando chegar lá e a enfermeira medir minha dilatação. Ela é excelente, pode ficar tranquila, porque ainda tem um tempo, né? Não tão tranquila, mas razoavelmente tranquila. Aí eu vim tomar café da manhã, aí eu tomei café da manhã, não tinha 100% acabado, mas uma hora eu simplesmente levantei da mesa e foi a hora que saiu bastante líquido. Bastante. Aí eu falei, nossa, estourou mesmo, né? Agora deve ter saído tudo, porque foi bastante. Aí eu fui tomar banho, tomei um banho tranquilo, o chuveiro foi muito gostoso nesse momento, para me relaxar. Eu rezei no chuveiro para que tudo corresse bem, porque ali não tinha mais jeito, sabia que já era o trabalho de parto e estava muito perto. Aí a gente chegou no hospital 12:30. Chegando lá, uma enfermeira me examinou. Na verdade, chegando lá, eu falei das contrações, dela ia me mandar para uma sala de triagem. Daí eu falei, minha bolsa estourou às 10 da manhã. Ela falou, nossa, então nem precisa de triagem, a gente já pode mandar você pro pré-parto.
Aí eu falei pra ela que a gente ia querer, eu e minha médica, a gente tinha decidido pra ter o parto no quarto labor, que eu tive no Hospital Albert Einstein. Lá tem o quarto labor, que é o quarto de parto humanizado, que não é um centro cirúrgico, é um quarto normal, que tem um bercinho aquecido do bebê, tudo que você pode precisar lá, mas é um quarto, tem banheira, bola, várias coisas para um parto humanizado. Aí ela me examinou, quando ela me examinou, saiu muito líquido, muito, ou seja, já tinha saído um pouquinho quando eu levantei 10 da manhã, depois do café da manhã muito, e depois ainda saiu mais ainda lá no hospital, ou seja, é muito líquido que tem, muito líquido. Então ela foi fazer o exame de toque para ver como estava a minha dilatação, a cama estava forrada com absorvente grande assim na cama, saiu mais líquido, aí foi a maior quantidade e foi tudo, nesse momento encerrou isso do líquido. Aí ela falou, nossa, você já tá com 7 centímetros de dilatação. Ela falou, as mulheres que chegam aqui até com menos de 7 centímetros estão subindo pelas paredes, como você pode estar tão bem? E eu tava, de fato eu tava gravando áudio para algumas pessoas da família, mas assim, muito tranquila, falando durante as contrações, tava bem, assim, era uma dor, ok, né, sentia a dor, tudo, mas conseguia respirar, conseguia até falar, então ainda não tava muito difícil nessa hora. Aí, ligou para minha médica, ela confirmou, não, vamos para o quarto labor. Aí um tempinho depois já fui pro quarto, aí chegando lá eu coloquei uma camisolinha do hospital, fui pra cama, minha médica chegou acho que uma meia hora depois, foi super rápido, meia hora que eu cheguei no quarto ela já chegou, aí ela perguntou se eu queria entrar na banheira, aí eu falei que sim, aí na banheira as dores começaram. Eu acho que assim, a água ajuda a amenizar a dor, porém eu já estava num estágio de 8 centímetros de dilatação, então eu estava com muita dor. Então o tempo que eu fiquei na banheira, que não foi muito, deve ter sido acho que uma meia hora, foi de dor intensa. Aí toda vez que vinha contração, uma coisa que me ajudava demais é meu marido fazer uma massagem, não intensa assim, mas com uma pressão na minha lombar. Então ele ficava massageando minha lombar, era uma coisa que me ajudava demais durante a contração. Então ou ele ou minha médica fazia essa massagem quando vinha a contração, e de resto eu tava bem. Ah não, na verdade, início devia ser mais ou menos umas 2 horas da tarde. Aí, lá na banheira, tudo, fiquei uma meia hora, quando eu tava prestes a sair, eu comentei com a minha médica, talvez eu queira anestesia. Não falei, eu quero anestesia, eu falei, talvez eu queira anestesia, tô começando a achar bastante dor, mas queria saber quanto tempo, em média, né, não dá pra saber, cada parto é um parto, mas em média quanto tempo falta? Ela falou, se a gente considerar 1 hora por centímetro, faltam 2 horas pra começar o momento do expulsivo. Aí eu, 2 horas, não sei se eu quero mais continuar nisso, não sei se eu quero a dor. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para trazerem um lanche para você, você come o lanche, porque agora você tá muito tempo sem comer, porque daí você fica mais forte, e aí você decide se quer ou não anestesia, pode ser? Eu, pode ser. Aí chegou um lanche, de fato nada apetecia naquela hora, acabei comendo um pãozinho bem molinho, tipo uma bisnaguinha, com acho que cream cheese, mas assim, 3 mordidas, na banheira mesmo, 3 mordidas, depois não me apetecia mais. Aí eu saí da banheira, ela falou, depois do lanche eu vejo como tá sua dilatação e aí você decide se vai querer ou não anestesia, combinado. O que foi ótimo, por quê? Porque antes do trabalho de parto, nas consultas, eu falei com ela o seguinte, provavelmente na hora da dor eu vou pedir anestesia, mas me lembre que eu não queria anestesia e tenta fazer com que eu não tome anestesia, né? Então eu tô aqui pedindo para que sua conduta seja adiar ao máximo essa anestesia ou me dar uma enrolada para não tomar anestesia. E eu falei a mesma coisa pro meu marido, né? Quando ficar punk a dor, provavelmente eu vou pedir, eu preciso que você me lembre que eu não queria, me ajude a não tomar essa anestesia. Então ela fez isso, ela falou do lanche e falou que depois ia medir a dilatação, que foi ótimo. Comi essas 2, 3 mordidas do sanduíche, mastigava super devagar, minha contração no meio, bebi um pouco de água e tal. Aí eu falei que queria sair da banheira, saí. Aí nisso eu sentei num banquinho
que é como se fosse uma privada mais pequenininha, baixinha assim no chão. Sentei, ficava um pouco lá e lá eu já comecei a treinar a força. Então já vinha vontade de empurrar. E aí, então vinha a contração, ela não me falou nada. Eu que mesmo decidia que eu precisava fazer a força e eu fazia. E foi muito legal quando minha médica chegou, ela falou: Marcela, fique na posição que você quiser, se sentir bem, faça o que você quiser, o que você precisar. Então foi assim, ela respeitou demais, foi um parto muito humanizado, foi muito legal. Veio uma enfermeira também que dava umas orientações de exercício que eu podia fazer na bola, tudo. Foi bem legal. Aí, na hora... Aí eu fiquei um pouquinho ali, treinava a força, tudo. Aí eu falei... Aí ela falou, vai um pouquinho na cama pra eu medir sua dilatação. Aí eu fui e eu já tava com 10 centímetros. Ela falou, você já tá com 10 centímetros, a gente já pode começar... Na verdade, eu acho que eu tava com 9. Ela falou, nossa, você tá quase com 10 centímetros, já já a gente vai começar o período expulsivo. Você vai querer anestesia mesmo? Eu falei, não, agora tá perto demais. Aí eu fui... Aí ela falou pra eu ficar de... Eu fiz tipo um agachamento assim na cama e fiquei um pouco abaixada, mas não fiquei tão confortável assim nessa posição. Ela me mostrou ali como ficar, eu fiquei um pouquinho, mas não quis ficar muito naquela posição. Mas é uma posição que ajuda, né? Gravidade, tudo pro bebê começar a descer mais. Aí eu fui na bola, fiz alguns exercícios de ficar simplesmente só pulando na bola e meio que rebolando. Esse do rebolando não deu pra fazer muito, mas esse do pulando eu fiz um pouquinho. Aí minha médica falou, nossa, ela tá aqui no carrinho dormindo há muito tempo, mas agora ela tá começando a acordar. Então acho que eu vou ter que cortar esse vídeo pra pegar ela e aí depois eu continuo. Eu devia ter começado a gravar antes porque ela tá há muito tempo dormindo. Eu falei, deixa eu esperar ela acordar, trocar a fralda, dar uma mamar, depois eu gravo. Mas ó, já gravei 17 minutos, ela acordou só agora. Então eu vou trocar ela, dar um mamazinho, depois eu volto daí. Na verdade eu vou terminar essa parte e retomo do período expulsivo. Então aí eu fiquei na bola um tempo e aí ela falou, já tá pronta, pode preparar. Nem sabia que tinha essa parte. Nisso eu fui pra cama, as enfermeiras colocaram um plástico no chão, forraram a cama também. A cama dobrou, ela ficou menor, né? Colocaram a parte de colocar a perna, mas eu coloquei, não me senti confortável, pedi pra minha médica peseira, ela trocou, colocou o negócio de pé, me senti melhor. Aí minha médica começou a lavar a mão, colocar luva, colocar avental, colocar um monte de coisa lá. E aí aí começou a parte do período expulsivo. Aí ela voltou a dormir. Gente, ela é muito boazinha, mas eu vou gravar um vídeo só pra falar da primeira semana dela, que agora ela já tem 8 dias, então eu vou contar a primeira semana, mas só pra falar que, olha, tá dormindo um tempão mesmo e voltou a dormir. Bom, aí eu comecei a fase expulsiva. Essa fase não foi tão perfeita, então assim, todo o trabalho de parto foi muito rápido, eu passei a maior parte dele em casa, que é como eu queria, nem sabia que tava, porque pra mim, eu tinha ouvido falar no Gama, que eu fui ver uma palestra, que você não tem dúvida quando você está em trabalho de parto. E como eu não achei tão forte as dores das contrações que eu estava tendo em casa, eu falei, tô na dúvida que eu tô em trabalho de parto. Então eu não fui pro hospital. Só quando a bolsa estourou que eu fui fazer esse movimento de ir pro hospital. Bom, aí a parte do período expulsivo não foi tão ideal. Por quê? Porque ela foi muito prolongada. Então, vinha a contração, aí minha médica me explicou o seguinte, quando vier a contração, você vai respirar, inspirar, né, soltar, não lembro se era pelo nariz ou pela boca, acho que pelo nariz mesmo, ou pela boca, pelo que você quisesse, inspirar de novo, soltar, inspirar, segurar o ar e fazer a força de fazer cocô. Isso que ela me falou. E aí eu fazia a força certa e era uma hora que aliviava. Você fazer a força de empurrar é uma coisa que alivia a contração. Então não era tão desprazeroso, porque ela me aliviava. É instintivo você querer empurrar nessa hora. Então eu ficava fazendo aquela força, só que eu não fazia a força total. Eu estava muito cansada nessa hora. Eu poderia ter, assim, se eu soubesse, ou se
depois, né, agora, pensando, se tivesse alguém contando um tempo para eu empurrar, ela teria nascido mais rápido. Mas não, elas me deixaram muito livre para eu fazer da forma que eu quisesse. Então eu inspirava, empurrava, mas não o suficiente para ela sair. Minha médica, ela falou, pelo seu trabalho de parto, eu achei que em 2 empurradas ela fosse nascer, porque foi muito rápido. Mas não, nisso, como era uma coisa que aliviava, eu fazia um pouco, aí já tomava o ar de novo e tudo, né? Então, se eu puder dar uma dica para alguém que queira fazer um parto natural, é isso. Quando vem essa vontade de empurrar, inspira, segura o ar e empurra por muito tempo, porque aí o bebê vai nascer. Eu ficava tomando ar muito rápido e eu poderia ter empurrado mais, eu sei que eu poderia, mas como eu estava cansada, com dor, eu empurrava menos e também porque era uma coisa que aliviava. Besteira. Então eu fiquei muito tempo nisso do expulsivo. Então assim, era um trabalho de parto que era para ter sido bem mais rápido, não fosse isso, né? Eu não saber que eu tinha que ficar empurrando por mais tempo, ou também ter alguém contando, né? Depois eu vi um parto de uma outra pessoa que a enfermeira contava até 10. Se eu tivesse alguém contando até 10, eu não ia parar de fazer a força e ela teria nascido mais rápido. Mas tudo bem, a história foi essa, foi o que foi. Mas isso causou o único problema que eu tive no trabalho de parto, que foi que eu tive uma laceração. Então eu não tomei episiotomia, mas eu tive uma laceração porque o período expulsivo foi muito prolongado. O momento que eu consegui realmente empurrar para ela sair foi quando minha médica falou assim, Marcela, a gente está muito tempo no período expulsivo. Isso causa problema pro bebê e pode causar problema para você também, uma laceração, coisa do tipo. Talvez eu precise intervir. A hora que ela falou isso, na próxima contração, eu fiz as 2 respirações. Na terceira que eu tinha que segurar e empurrar, eu não parava. Aí eu senti a cabeça sair. Tomei ar de novo. Continuei na segunda na mesma contração, na segunda respirada o corpinho já saiu. Aí foi um momento muito mágico, eu ainda tenho essa sensação, e aí que eu vejo quão bom foi não tomar anestesia, porque eu ainda tenho a sensação de sentir ela saindo de mim, é uma sensação muito gostosa, muito, quem acha que vai doer o momento que o bebê sai, não, é um momento extremamente prazeroso, que você sabe que seu filho está nascendo, sua filha está nascendo. E outra coisa, todo mundo falando, como você aguentava as contrações sem anestesia? É porque eu sabia que aquela dor estava trazendo minha filha. Então, né, se pudesse chamar assim, era uma dor boa. Então eu respirava durante as contrações. Meu trabalho de parto, eu não gritei em nenhum momento. Eu fiquei muito quietinha, eu fiquei muito concentrada. E minha médica até falou, nossa, como ela é focada, eu lembro. Eu ouvi tudo que eles falaram lá. Mas me marcou muito isso. Ela falou pro meu marido, como ela é concentrada, ela tá focada. E eu tava mesmo, assim, em não gritar. Então vinha a dor, eu não gastava energia gritando, eu me concentrava, respirava e para aquela dor passar. Então foi isso. Aí ela nasceu. Acho que agora eu vou ter que parar. Eu vou trocar ela, amamentar, aí eu retomo daí. Então eu vou retomar agora o vídeo. Hoje já é o dia seguinte, eu tava gravando ontem. E aí eu fui trocar ela, troquei, dei de mamar e aí chegaram várias visitas, uma atrás da outra, e a última visita acabou saindo daqui 8 da noite. Aliás, gente, a parte mais difícil da maternidade são as visitas. Tem muita gente super apropriada que fica um pouquinho e já vai, porque realmente a gente está numa fase de adaptação, mas tem gente que fica um tempão e não vai. E eu já tô amamentando há mais de 45 minutos, eu tô marcando num app e ela ainda não parou de mamar, então eu falei pro meu marido terminar, só pra eu terminar o relato do parto, e aí depois eu faço um outro vídeo falando da amamentação, eu faço um outro vídeo do parto mesmo, a gente filmou um pouquinho, eu vou postar também, mas só pra terminar então o relato do parto, então eu acabei fazendo essa força não da forma certa, então eu respirava antes e deveria ter empurrado por mais tempo. E o momento que ela nasceu foi justamente o momento em que minha médica falou, Marcela, o período expulsivo tá ficando muito prolongado, isso vai ser ruim para você e para bebê, então talvez eu tenha que intervir. Quando ela falou isso, eu já estava super cansada, super com dor, mas veio uma força a mais e eu inspirei, expirei, como ela ensinou, inspirei, expirei,
Inspirei, segurei o ar, fiz uma força do além e não parei, não parei, não parei, não parei. Eu sabia que ela tinha que nascer naquele momento. Então eu comecei a fazer muita, muita, muita força sem parar e aí saiu a cabeça. Eu inspirei de novo, segurei o ar, fiz a força na mesma contração, muito rápido isso. E aí nasceu o corpinho. Ah, essa hora foi muito mágica, muito especial. Eu fecho o olho, se eu lembro disso, eu tenho a sensação dela saindo e tem muita gente que fala, nossa, deve ser uma hora horrível, né? Aquele bebê grande passando por um canal tão estreito. Não, é uma hora muito prazerosa, de muito amor, muito gostosa mesmo. E eu tenho essa sensação no meu corpo, então não ter tomado anestesia foi muito válida por isso, porque eu consigo lembrar da sensação dela saindo. Aí minha médica segurou ela um tempinho, ela deve ter ficado 2 minutinhos, eu até queria mais, mas não tinha mais força de falar, mas aí meu marido já veio, cortou o cordão umbilical, aí ela veio pro meu colo, ficou pouquíssimo tempo, porque o pediatra precisou pegar, porque como o período expulsivo foi muito prolongado, ele precisou dar um pouquinho de oxigênio para ela, numa mascarinha mesmo, assim, um pouquinho de oxigênio. Aí ela ficou tomando esse oxigênio um tempinho, ele mediu ela, fez alguns exames lá, pesou, ela nasceu com 3,240 kg, ou seja, o ultrassom que eu fiz na segunda-feira, ela nasceu na quinta. Na segunda-feira, dia 17, ela nasceu dia 20, estava errado, falou que estava com 3,850 kg, ou seja, impossível, estava errado. E aí ela ficou um tempão no oxigênio, aí eu pedia para o pediatra, eu queria amamentar na primeira hora. Ele falou que não seria possível, porque seria muito esforço para ela. Como o expulsivo foi prolongado, ela não ia ter essa força para mamar, porque ela estava com muito esforço para respirar. Então acho que no parto, o único sonho que eu não realizei foi esse, de amamentar na primeira hora. Mas claro que era para a saúde dela, então não foi nenhum problema. Aí ela ficou um tempo no oxigênio, eu pedi de novo pro pediatra, agora eu queria pegar ela. Ele, espera mais um pouquinho, eu preciso dar um pouquinho mais de oxigênio. Deu, tá bom. Aí na terceira vez que eu pedi, eu falei, nossa, eu realmente queria pegar ela. E aí quando ela veio pro meu colo, não precisou mais de oxigênio, foi uma coisa incrível. Ela veio, ela começou a respirar melhor, o pediatra falou, nossa, ela tá respirando muito melhor, não precisa mais ficar no oxigênio. Aí ela ficou um tempinho comigo, ele pediu ela de volta, eu dei, aí de novo ela precisou do oxigênio, no bercinho ali do meu lado, mas não no meu colo. Então isso foi uma coisa incrível pra gente ver como o bebê reconhece, né, sente a mãe, isso foi incrível. Ela já tá, super molinha, quase dormindo, que já tá um tempão mamando. E como já vai ficar sem luz, falei, deixa eu gravar já o final do vídeo pra não ficar sem o final, né? E eu consegui postar logo. Porque já tem algumas pessoas perguntando, e aí, ela nasceu, não nasceu? E depois vou cortar esse vídeo pra mostrar ela pra vocês. Mas é isso, aí foi tudo maravilhoso, né? Ela ficou o tempo todo com a gente no quarto, meu marido acompanhou o trabalho de parto inteiro, o parto inteiro. Foi um super apoio e muito importante nessa hora. E aí ela, depois que a gente foi pro quarto, então eu tive no quarto labor, que foi no 8º andar, e eu fiquei no quarto no próprio 8º andar. Então eu dei a luz no quarto 804 e fiquei no quarto 822. Então só peguei uma cadeira de rodas, fui pro quarto e o tempo todo ela ficou com a gente. Ela teve que tomar algumas horas de banho de luz, que a pediatra recomendou. Eu pedi pro berço de luz ficar no nosso quarto para eu acompanhar o tempo todo. Então ela só saía do quarto quando era obrigatório, ou seja, ou para a pediatra examinar ou para fazer os exames. De resto, sempre com a gente no quarto, que foi muito positivo, que a gente já foi se conhecendo. Eu já trocava algumas fraldas lá, então foi muito gostoso. Ela tá já encerrando aqui a mamada. Pode cortar um pouquinho e já retomo. Então ela ficou o tempo todo com a gente no quarto. E uma coisa que foi legal é que minha recuperação foi muito rápida. Eu me senti bem, disposta a andar muito rapidamente. Aí eu tomei um banho e em seguida ia ser o banho dela. E vieram convidar meu marido para assistir. Ah, papai, quer ir lá assistir o banho que a enfermeira vai dar?
Aí eu falei, nossa, por que não me chamaram, né? Não sei que eu vou. Aí fui andando, fiquei lá na janelinha, assisti o banho, a enfermeira falou, nossa, uma das únicas mães que a gente vê vindo assistir o banho, porque normalmente a mãe tá se recuperando. Eu falei, não, já tô muito bem. Então assisti esse primeiro banho, em seguida já pedi pra ela ir pro quarto, ela foi. E aí ficou com a gente o tempo todo, não levei pro berçário pra dormir em nenhum momento, sempre com a gente, até porque ela dorme muito bem. Ela acorda mais ou menos de 3 em 3 horas pra mamar, às vezes até passa um pouquinho, às vezes um pouquinho menos. Então foi muito tranquilo. Depois desse banho... Foi depois desse banho que eu amamentei? Depois desse banho eu já amamentei, ou seja, nas primeiras 5 horas eu devo ter amamentado, mas não foi na primeira hora. Ela já pegou super rápido, a enfermeira me ajudou, me auxiliou, mas ela fez a pega correta, ela já conseguiu fazer a pega correta e foi muito gostoso. Depois eu faço um vídeo só sobre amamentação, mas foi isso, o relato do parto, foi realmente um sonho. Eu me mantive muito tranquila desde o momento em que começaram as contrações, depois com a bolsa estourando, o caminho até a maternidade, lá na maternidade e durante todo o trabalho de parto. Então foi muito bom, muito positiva essa experiência. E a parte ruim, né, que saiu fora ali do esperado, foi que como o período expulsivo foi muito prolongado, eu acabei tendo uma laceração, então eu tive que levar ponto. Ela não fez a episiotomia, eu até falei no consultório que se ela visse que ia ter uma laceração, uma grande laceração, que ela fizesse a episiotomia, mas ela achou que fosse ser mais rápido o expulsivo, então ela não fez. Mas foi mais prolongada, eu tive essa laceração, então eu tô com ponto, estou tendo que tomar esse cuidado. É um ponto que a própria pele absorve, mas aí eu já tive que, na primeira semana dela, agora ela tá com 9 dias, ontem 8, que foi quando eu comecei a gravar o vídeo. Mas na primeira semana eu já tive que ir na minha médica para ela acompanhar os pontos, aí tive que levar ela, então já teve essa saída a mais. Mas foi isso, foi um parto maravilhoso, só tenho que agradecer, minha médica respeitou muito tudo que eu pedi, me ajudou demais, meu marido também, super parceiro, quando vinha a contração eu pedia para ele fazer uma massagem na minha lombar, que me ajudava, ele fazia. Então foi um sonho mesmo, foi tudo como eu imaginei, foi perfeito e trouxe minha pequena com saúde e foi a melhor experiência da vida ser mãe. Apesar que eu já me sentia mãe com ela na barriga, mas ter ela aqui nos meus braços é demais, é um sonho. Então eu vou pausar, assim que ela terminar de mamar, eu gravo um vídeo só para mostrar ela e depois eu gravo um outro só sobre a amamentação e posto do parto, que eu ainda preciso editar, ver, nem sei como ficaram as gravações, que é muito corrido esse começo, é muita coisa e eu tô priorizando descansar, me alimentar, então não tô conseguindo postar os vídeos como eu gostaria. Mas é isso, então até o próximo vídeo, que deve ser sobre a amamentação. Então essa é a Isabela, Bela para os mais íntimos. E ela é assim, super tranquila, só chora quando tá com a fralda suja ou quando ela quer mamar. Aliás, acabou de mamar por 1 hora e 3 minutos. Então acho que agora vai... Ó, deu até um sorrisinho. Vai dormir bem gostoso. Deixa eu tirar o gorrinho. Pra vocês verem ela.